Olá, meninas e meninos, tudo bem? Hoje eu vou falar de um grande escritor e filósofo francês. Vocês vão saber quem é. François-Marie Arouet, mais conhecido pelo pseudônimo de Voltaire. Como eu falei, era um grande filósofo, iluminista. Eu já falei há um ano atrás, eu mandei uma aula sobre uma obra dele, famosíssima, chamada Cândido Otimismo, que ele fala sobre o terremoto de Lisboa. Assim, ele se inspirou no terremoto de Lisboa de 1755. Revejam essa aula que aí vai ter um acréscimo com essa que eu vou dar hoje, tá bom? Bom, voltando para Voltaire. Era um iluminista, nasceu em 1694 e vai morrer em 1778 com 84 anos. Ele produziu poemas, peças de teatro, obras científicas, históricas, deixou mais de 20 mil cartas e mais de 2 mil panfletos. Pode-se dizer que Voltaire foi um verdadeiro porta-voz dos iluministas. Já falei que é iluminismo, né? Os iluministas acreditavam na razão e na ciência para o verdadeiro progresso da humanidade. O oposto, né, da Idade Média, por isso que eles eram chamados iluministas, da luz, iluminar as mentes, porque a Idade Média era chamada da Idade das Trevas, a Noite dos 1000 anos, etc. Embora haja controvérsias. Bom, eu não vou falar sobre isso, que eu já falei várias e várias vezes. Voltaire foi tão influente no século em que viveu que seus livros eram lidos por toda a Europa. E até vários monarcas lhe pediam conselhos, tá? Como só repetindo um pouquinho o iluminismo, né? Também conhecido como o século das luzes, o século XVIII, surgiu na França. E a principal característica, como eu já falei, era a defesa do uso da razão sobre a fé, para que os problemas da sociedade pudessem ser solucionados. Foi um movimento intelectual, filosófico, que dominou o mundo das ideias no século XVIII. Incluía ideias, né, centradas na razão, como eu falei, liberdade civil e religiosa, livre comércio, entre outros assuntos, tá? Bom, as ideias de Voltaire influenciaram muito a Revolução Americana de 1776. Vocês sabem que em 1776 as 13 colônias ficaram independentes da Inglaterra. E também influenciaram as ideias de Voltaire na Revolução Francesa de 1789. Lembra da Revolução Francesa? A França vivia no antigo regime em que os reis tinham poder absoluto, tá? E era dividido em castas. Depois eu explico, eu já expliquei, mas depois eu revejo isso aí. Bom, então as ideias de Voltaire influenciaram tanto a Revolução Americana, tanto a Revolução Francesa de 1789. Porque o iluminismo também incluía uma grande crítica ao absolutismo dos reis, aos privilégios da nobreza e do clero, tá? Voltaire também defendia a liberdade de expressão, criticando bastante a censura das ideias. Por isso, foi preso 2 vezes na França. E para escapar da 3ª prisão, ele teve que se refugiar na Inglaterra, onde ficou durante 3 anos. Bom, quem era Voltaire? Voltaire nasceu de uma família rica de Paris. A mãe morreu quando ele tinha 7 anos, mas ele estudou em escola de jesuítas e foi um aluno brilhante. Bem jovem, ele entrou na Sociedade do Templo, composta por livres pensadores. Voltaire também criticava, como já falei, a censura das ideias e dizia sempre que o que pensava, pensava, ele falava, sem crítica, sem filtro. Então, por isso, já falei, foi preso 2 vezes, escapou da 3ª prisão, foi para a Inglaterra. Em 1715, ele escreveu a peça Édipo, uma adaptação da obra de Sófocles,
Édipo Rei. Lembram? Vou só rapidinho falar um resuminho do Édipo Rei, eu tenho certeza que vocês lembram, mas é bom sempre relembrar. Laio e Jocasta eram reis de Tebas, tá? Ela ficou grávida, foram ao oráculo e disseram que eles teriam uma criança que mataria o pai e casaria com a mãe. Então, eles abandonaram aquela criança bem longe, que recebeu o nome de Édipo. Mas, adulto, ele decifrou o enigma de uma esfinge que atormentava Tebas e, como prêmio, casou com a sua própria mãe. Teve 4 filhos. E antes de chegar em Tebas, numa estrada, tinha matado o pai sem saber que era o pai dele. Então, a profecia do oráculo aconteceu. Né? Bom, então Voltaire escreveu essa peça inspirada em Sófocles, em Édipo Rei, só que ele deu o nome de Édipo. E foi apresentada na Comédia Francesa pela primeira vez em 1718. Só que ele fez uma adaptação, fez umas modificações das ideias de Sófocles, tornando-a mais racional, muito mais racional essa tragédia. Por exemplo, ele diminuiu a importância do incesto, porque ele casou com a mãe, e fez com que Édipo não se sentisse culpado de ter casado com a mãe e matado o pai, ele não sabia. E sim, o Voltaire culpou a barbárie dos deuses pela sua desdita. Isso é só uma parte sobre essa obra de Édipo que teve muito sucesso na comédia francesa, tá? Só que a obra que mais projetou Voltaire chamou-se Cartas Filosóficas, que foram publicadas em 1734, quando ele tinha 40 anos. Nessa obra, Voltaire criticava o regime político francês, fazendo espirituosas comparações entre a liberdade inglesa e a França absolutista, tá? Lembrem-se que era o ano de 1734, onde imperava o chamado Antigo Regime. 1734, quando ele escreveu Cartas Filosóficas, criticando o regime da França. A Revolução Francesa, a queda da Bastilha, só vai ocorrer em 1789, mais de 50 anos depois, tá? Ele criticava o antigo regime francês. O que era o antigo regime? Lembram? O poder concentrado nas mãos do rei e a sociedade dividida em 3 estados. Clero e nobreza. Primeiro estado, clero. Segundo estado, nobreza. Não pagavam impostos e tinham todas as regalias. E terceiro estado, povo, a burguesia, que pagava os impostos para todos, tá? Por isso que houve a Revolução Francesa, essa revolta, essa história já contei aí atrás. Bom, enfim, devido a essa obra de Voltaire, essa crítica que fez ao regime francês, ele era francês, fez com que as autoridades francesas proibissem e queimassem essa obra de Voltaire em praça pública, as Cartas Filosóficas. Aí Voltaire tem que deixar Paris e se refugia num castelo, o castelo de Cirey, onde escreveu, enquanto estava lá escondido nesse castelo, A Morte de César. Isso em 1735. Uma parte. Esse castelo de Cirey, que ainda está aberto agora aos turistas, ficava numa região da França, mais no interior. E era a casa de uma amante de Voltaire. Essa amante de Voltaire, chamada Émile de Châtelet, ela foi amante de Voltaire de 1734 a 1749, quando ela morre aos 42 anos. Émile era uma mulher culta no campo das letras, matemática e física. Então, ela foi amante dele durante esses anos todos e ele ficou escondido, vamos dizer assim, nesse castelo dessa mulher, tá? Bom, agora tem uma frase que todo mundo diz que é de Voltaire.
É uma frase famosíssima. Quem nunca ouviu falar? Eu vou dizer a frase que é atribuída a Voltaire. Mas essa frase não é de Voltaire, e sim de uma sua biógrafa. Só que a biógrafa diz que essa frase condensa a essência de suas ideias. As ideias de Voltaire. Quem que não ouviu falar? Posso não concordar com o que dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las. Posso não concordar com o que dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las. Então, é atribuída a Voltaire, mas não é realmente da sua autoria, e sim da sua biógrafa. Bom, vou falar da primeira enciclopédia que vocês devem ter dado na escola, a primeira enciclopédia moderna, né? Que é uma enciclopédia, é uma coletânea de livros, cujo objetivo é descrever o conhecimento humano, né? A origem etimológica da palavra enciclopédia é circular a educação, tá? Bom, essa enciclopédia moderna foi editada em 1772, tá? Tinha mais de 30 volumes e mais de 70 mil artigos e mais de 2.000 ilustrações. Foi um projeto ambicioso iniciado por Diderot e D'Alembert, mas teve vários colaboradores, como Rousseau e Voltaire e Montesquieu. Rousseau, todo mundo sabe já, o homem é bom, a sociedade é que o corrompe. Voltaire defendia a razão e defendia o direito da livre expressão. E Montesquieu também escreveu muitos artigos nessa enciclopédia. Quem era Montesquieu? Ele que defendeu a divisão do poder em 3 poderes, do governo em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Quando a gente fala em Montesquieu, já lembra desses 3 poderes. Bom, agora eu vou voltar para Voltaire e Rousseau, que eu falei que eles tinham ideias completamente opostas e trocaram muitas farpas em várias cartas entre eles. Como eu falei, eles eram contemporâneos, tá? Eles eram grandes filósofos, mas tinham ideias completamente contrárias. Como eu já falei, trocaram muitas farpas. Uma parte. Voltaire era de família rica, como eu já falei, família abastada. Mas Rousseau não, era de família pobre. Seu pai era um artesão relojoeiro, tá? Bom, Voltaire criticava muito o pensamento de Rousseau. E num poema inspirado no terremoto de Lisboa de 1755, que aconteceu em 1º de novembro, né? Ele deixou registrado um trecho que ficou na história, tá? Porque naquela época, quando houve aquele terremoto, muitos crentes acharam que foi castigo de Deus, que aquelas mortes, aquele desastre todo que abalou Lisboa e Portugal, que foi castigo pelos pecados das pessoas. Então, Deus mandou esse castigo. Então, olha o que Voltaire fala, tá? Como resposta a esses que falavam isso. Principalmente a Rousseau, que dizia que o homem é bom, a sociedade é que corrompe, então a sociedade é que mereceu esse castigo porque ela estava corrompida, tá? Bom, eu vou falar 2 vezes que esse poema é lindo. Olha só, que Voltaire falou diante do terremoto de Lisboa de 1755. Abre aspas. Vocês dirão, vendo esse amontoado de vítimas, Deus vingou-se, e a morte deles é o preço de seus crimes. Que crimes? Que falta cometeram essas crianças esmagadas e sangrentas sobre o seio materno? Lisboa, que não existe mais, teria mais vícios que Londres, que Paris, submersas em delícias? Lisboa está destruída e dança-se em Paris. Fecha aspas. Gente, quando eu gosto de uma
uma frase ou de um texto, eu tenho que repetir. Ele, diante daqueles que acreditaram que o terremoto de Lisboa foi um castigo dos céus, ele falou: vocês dirão, vendo esse amontoado de vítimas, Deus vingou-se e a morte deles é o preço de seus crimes. Que crimes? Que faltas cometeram essas crianças esmagadas no seio sangrentas sobre o seio materno? Lisboa, que não existe mais, teria mais vícios que Londres, que Paris, submersas em delícias? Lisboa está destruída e dança-se em Paris. Fecha aspas. Bom, vou voltar, e aí fica pensando, cada um pensa do jeito que quiser. Rousseau dizia, né, como eu falei, que o homem é bom, a sociedade que corrompe. E Voltaire, ele lutava pelo raciocínio lógico contra as injustiças, tá? Nesse Cândido, o Otimismo, que eu mandei numa aula há um ano atrás, esse Cândido, o Otimismo, foi escrito em 1758 e publicado em 1759. O terremoto foi em 1755, então ele escreveu 3 anos depois, sendo traduzido por centenas de línguas. É um retrato satírico de seu tempo. Narra a história do jovem Cândido, vocês vão relembrar nessa aula, que vivia num paraíso, num mundo edênico, vem de Éden da Bíblia, vivia num paraíso igual Adão e Eva, recebendo só ensinamentos otimistas de seu mentor Pangloss. Então ele achava que o mundo era maravilhoso, um otimismo, ele cresceu escutando Pangloss dizendo que nós vivemos num paraíso, que tudo era maravilhoso. Mas na história há uma mudança e Cândido enfrenta todas as dificuldades do mundo. Vejam esse vídeo, vocês vão ver. Essa obra, Cândido Otimismo, vai influenciar muitos autores, como Aldous Huxley, que escreveu O Admirável Mundo Novo, né? Que até as crianças são feitas em laboratório, etc. Eu li esse livro há muitos anos atrás, que até me chocou muito. E também ele inspirou, o Cândido Otimismo de Voltaire, também inspirou Machado de Assis, nas Memórias Póstumas de Brás Cubas. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Porque tem lá uma frase que é como se fosse tirada do Cândido o Otimismo. A frase de Machado de Assis. Ele fala: não tive filhos, abre aspas, não tive filhos. Não transmiti a nenhuma criatura o legado da minha miséria. Fecha aspas. Então, essa obra de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele foi inspirado nesse Cândido Otimismo. O Cândido Otimismo que depois vira pessimismo, né? Revejam. Bom, agora eu vou falar no último ano de vida de Voltaire, 1778. Nesse ano, no último ano de vida dele, ele foi recebido em triunfo em Paris, onde recebeu um busto pelo teatro, pela comédia francesa. E nesse mesmo ano da sua morte, ele também ingressou como maçom, entrando no templo apoiado pelo braço de Benjamin Franklin, embaixador americano da França, primeiro embaixador americano da França. Eles eram muito amigos, eles se conheceram e se gostaram logo de cara. Bom, vou falar um pouquinho desse Benjamin Franklin. Benjamin Franklin era um polimata, quer dizer, ele tinha vários conhecimentos, tá? Era americano e foi um dos líderes da Revolução Americana que separou as 13 colônias da Inglaterra em 1776. Como eu falei, ele foi o primeiro embaixador na França dos Estados Unidos. Bom, para terminar, há uma famosa carta de Voltaire para Rousseau, na qual, isso é para terminar a aula, na qual ele diz assim,
Monsieur, li seu último livro. Isso Voltaire falando para Rousseau. Monsieur, li seu último livro. Ele faz com que eu deseje ficar de 4, feito um animal. Logicamente, foi um deboche de Voltaire para Rousseau. Como ele dizia que o homem precisava voltar à sua essência, então ele teve vontade de andar de 4. Bom, e dizem que Rousseau respondeu. Qual foi a resposta de Rousseau? Monsieur, eu o odeio. E aqui termina a minha aula. Beijos!